Shalom, irmãos. Pode se assentar. Que a graça e a paz estejam com todos nessa noite, amém? Vamos lá então, para mais um momento aqui de ouvirmos o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu digo para as nossas vidas porque nós temos que todos os dias, eu costumo dizer que todos os dias nós temos que evangelizar para nós mesmos, porque todos os dias temos batalhas nessa terra, mas aquele que anda com Cristo é mais do que vencedor, amém? Gostaria de ler com vocês aqui o que está relatado aqui. Texto base aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 15 e 16. Quando vocês acham aí, eu agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade e ao pastor Paulo por nos dar essa oportunidade de estarmos compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração todos os dias. E para mim, eu me sinto honrado em subir aqui no altar do Senhor para falar da palavra dele, amém? Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Feche seus olhos. Vamos pedir para ele falar conosco nessa noite. Eu creio que ele já está falando através dos louvores ministrados aqui nessa noite, e ele continuará falando aos nossos corações, amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nesse momento aqui, Senhor, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença gloriosa, ó Pai. Senhor, nós consagramos esse momento a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa usar-nos grandemente, que o Senhor possa aqui, Senhor, usar a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, como boca do Senhor, ó Pai, para que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Deus, para que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor tem destinado para esse momento, Senhor, em nossas vidas. Deus, fala ao nosso coração, derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, a Tua misericórdia, Senhor. Que nós saiamos daqui nessa noite, Senhor, não como entramos, mas como o Senhor tem algo preparado aqui para nossas vidas, para levarmos para nossa casa, para nossa família, para o ambiente aonde estivermos, Senhor, que nós possamos ser luz, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ministra verdadeiramente aos nossos corações nessa noite, amém? Aleluias. Eu coloquei o título dessa mensagem que eu destinei aqui é: Deus ainda conta com você. Essa passagem aqui de 1 Reis, capítulo número 19, ele conta a história de Elias, quando ele foge com medo, quando ele foge da Jezabel, quando ele foge, quando um servo do Senhor ali, que tinha acabado de ser usado por Deus, aquele profeta que tinha acabado de ter uma vitória ali, no nome de Jesus, no mesmo instante ali, logo depois, ele foge com medo. Elias, ele acabou de sair de uma vitória, e após receber ameaças de Jezabel, ele foge. O que eu queria destacar aqui, que ao contrário das outras vezes, em que, pesquisando sobre a vida de Elias, todas as vezes, ele
ouviu a voz de Deus todas as vezes, ele primeiramente, ele buscou de Deus a direção. E nesse capítulo de número 19, relata a única vez onde ele não ouviu a voz de Deus, aonde ele fez por conta própria. Foi aonde ele fez contra aquilo que o Senhor tinha destinado para ele realizar naquele momento da sua vida. E a palavra do Senhor diz aqui que ele entrou no deserto. Só procurar aqui. Chegou. Elias teve medo e correu para salvar a vida. Quando chegou, a gente vai entrar aqui aonde que ele fala que ele entrou no deserto aqui. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 19. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. Caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um anzimro. Ele mesmo foi ao deserto. Ele mesmo, ao contrário daquilo que Deus sempre destinou para a vida dele, naquele momento ele fez conforme a vontade dele. E ele foi ao deserto. Até que, de um alto monte, ele teve um encontro com Deus, uma conversa com Deus. E nessa conversa, Deus lembra Elias que suas promessas, o seu futuro e dias melhores para a vida dele ainda estavam por vir. Se você ler aqui, lá na frente, nós vamos chegar ainda, quando ele se achega nesse alto monte, ele tem esse encontro com Deus. E Deus fala para ele que ainda tem promessas sobre a vida dele. Deus fala para ele que ele conta com ele ainda. E assim é com você, assim é comigo, assim é com nós. Ele conta com cada um de nós, para que a sua palavra, para que esse mundo seja, como vamos dizer, esse vírus que afetou o mundo inteiro. Ele conta com cada um de nós para levar a palavra, para levar o evangelho dele e ser infectado nos corações, assim como esse vírus foi para o mal. Ele conta com cada um de nós para que nós possamos infectar aquilo, o coração de cada pessoa, para que elas possam ser cheias, para que elas possam ser purificadas, para que elas possam ser verdadeiramente abençoadas por esse Deus. Deus ainda contava com Elias, assim como Ele conta com nós. Naquele alto monte, aonde ele se encontrou com Deus ali, que Deus falou com ele, Deus deu uma porção dobrada de encorajamento para ele. Deus deu uma porção de ânimo ali para ele. Nessa história de Elias, nós podemos tirar vários exemplos de caminharmos para o nosso dia a dia, caminharmos com fé. Vários exemplos aqui para caminharmos em meio às dificuldades, em meio às angústias, para caminharmos olhando para o alto, olhando aqui, conforme os olhos de Deus para as nossas vidas. E eu separei 4 exemplos aqui nessa passagem. Primeiro exemplo, na vida que Elias deixou nessa passagem aqui, sobre a vida de Elias, que Deus deixou.
lembre-se de que Deus está cuidando de você. Aqui no capítulo 19, versículo 5 diz: e deitando-se, dormiu debaixo do zimbro, uma árvore. De súbito um anjo lhe tocou, e lhe disse: levanta-te e come. Meus queridos, Elias está no deserto, mas Deus ainda continua cuidando dele. O cuidado de Deus por nós, por nossas vidas, se renova a cada dia. E Deus ali, ele sabia, ele já tinha um plano traçado para Elias, e ele sabia que a caminhada de Elias ali, rumo ao próximo passo que ele tinha para Elias, a jornada ali que Elias iria percorrer, era longa. E mesmo ele entrando no deserto, Deus cuidou dele. Deus prepara um banquete para ele. A palavra dele aqui diz que ele preparou um banquete para Elias. Elias acordou e tinha lá um banquete. Dormiu, acordou de novo e tinha lá outro banquete. O que podemos tirar nesse primeiro exemplo é que Deus prepara, mesmo estando o mundo dizendo que estamos em pandemia, mesmo o mundo dizendo que a economia está desacelerada, mesmo o mundo dizendo que as coisas estão difíceis, mesmo assim o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mesmo assim o Senhor não tem deixado faltar nada a nós. Mesmo assim nós temos a nossa família do nosso lado, nós temos o alimento ali na nossa mesa todos os dias, nós temos uma roupa para vestir. Isso é cuidado do Senhor por cada um de nós. O segundo exemplo aqui: pare imediatamente com a lamentação. No versículo 3 e 4 diz assim: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Meus queridos, quantas vezes em nossas vidas nós achamos que a murmuração, achamos que a lamentação é o caminho ali é o caminho mais fácil do que se ajoelhar, do que jejuar, do que entrar na presença de Deus e se derramar verdadeiramente. Quantas vezes acontece algo em nossas vidas e nós achamos ali que naquele momento a murmuração, às vezes até a gente se pega murmurando, às vezes até a gente se pega ali lamentando, mas no mesmo tempo a gente tem que, a hora que se lembrar, cair na real, já agradecer a Deus, porque a murmuração, ela não procede de Deus, ela não procede do Espírito Santo. E o que podemos tomar aqui na vida de Elias, que ele murmurou, é que quando murmuramos, se tornamos incoerentes. Ele estava aqui incoerente, porque por que ele fugiu de Jezabel? Com medo da morte. Ele estava sendo incoerente aqui. Se ele fugiu com medo da morte, por que ele estava pedindo para Deus a morte naquele momento? Então isso serve de lição para a gente não murmurar, porque quando murmuramos, se tornamos incoerentes, se tornamos falhos, e Deus não quer isso. Isso não procede de Deus.
A terceira coisa, ouça a voz de Deus. No versículo 9, diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Assim como eu disse aqui no começo, essa lendo aqui no livro de Reis, sobre a história de Elias, essa foi a primeira vez que Elias tomou decisão por si próprio. Foi a primeira vez que ele não ouviu a voz de Deus. Foi a primeira vez ali que ele se deixou levar ali pela onda carnal, e não orou, não clamou a Deus ali primeiramente para saber qual o destino que ele ia ter, que ele deveria fazer. Meus queridos, isso é arruinação para as nossas vidas, quando deixamos de ouvir a voz de Deus, quando decidimos por si próprio fazermos a nossa vontade, quando deixamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para fazermos a vontade da nossa carne. Isso é ruim para as nossas vidas. Isso não procede de Deus. E a quarta coisa aqui que eu separei: abra o seu coração, pois para um recomeço, e creia que Deus ainda tem algo para fazer através da sua vida. Versículo 15 e 16. Ouvindo a Elias, envolveu o rosto. 15 e 16. Disse-lhe o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nice, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Meus queridos, recomece. Volte para o caminho que o Senhor destinou para você. Assim como Elias, a palavra do Senhor nos disse aqui, que o Senhor falou para ele voltar para o caminho, que Deus tinha algo ali preparado para ele fazer, que Deus ali iria usar ele verdadeiramente, mais uma vez. Por mais que ele, naquele momento, ele estava lá na caverna do deserto, mas Deus tinha algo para fazer ainda através da vida dele. Assim Ele tem algo para fazer através da vida de cada um de vocês. Assim como Ele fez com Elias aqui, Ele já sonhou com aquilo que Ele tem para que você faça todos os dias da sua vida. Ele já tem uma promessa, Ele já tem um lugar para você falar da palavra dele. Ele já tem as pessoas preparadas para você testemunhar sobre o que Ele faz, sobre o que Ele tem feito. Volte, recomece. Se você se deixou levar em algum momento da sua vida, se você se afastou em relação àquilo que Deus tem, em relação àquilo que Ele prometeu há anos atrás, se você deixou esse caminho, recomece e volte para o caminho, assim como Ele disse para Elias. E também Ele disse: Elias, levante-se, ande, caminhe, não deixe de vencer, se levar pelas coisas do mundo. Não se deixe
se levar por aquilo que o mundo diz. Não se deixe levar pelas coisas que as pessoas desse mundo estão ali todos os dias dizendo no seu ouvido. Meu querido, eu falo algo para você nessa noite. Não importa o que as pessoas dizem, não importa. O que importa realmente é o que Deus diz a nosso respeito. Então, quando você estiver sem caminho, sem direção, não procure a ajuda das pessoas humanas ali. É claro, tem pessoas que são mais chegadas que irmãos, que você pode colocar os seus planos ali, as suas conversas com essas pessoas. Mas, primeiramente, existe um amigo chamado Jesus Cristo, e nele nós podemos confiar. Existe até um cântico. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode colocar os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que muitas vezes ali surge no nosso coração. Nós podemos colocar perante a presença dele, crendo que se for da vontade dele, irá acontecer. Deus tinha, assim como limos aqui, Deus tinha ainda um projeto, um plano para Elias. Ele chamou Elias novamente para ungir 2 novos reis e para ungir Eliseu, seu sucessor. Ele contava com Elias para dar esse próximo passo, ungir 2 novos reis e ungir o seu sucessor ali, Eliseu. Meus queridos, Deus tem um sonho preparado para cada um de nós. Ele tem promessas para cumprir na nossa vida. Ele tem projetos lindos para realizar na nossa vida. Basta nós seguirmos aqui o exemplo de Elias. Por mais que, às vezes, eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui já. Por mais que, muitas vezes, há 2 formas de chegarmos ao deserto. Por Deus, para nos preparar, para nos dar um tempo de preparação. E a outra maneira de chegarmos ao deserto é por nossas precipitações, ações tomadas erradas. Há 2 formas de chegarmos ao deserto: por nossos erros e pela vontade de Deus para nos preparar. Por mais que Elias ali, naquele momento de sua vida, ele não ouviu, não colocou primeiramente diante do Senhor o que ele iria fazer, o próximo passo. Ele fugiu com medo. Ele fugiu com medo de uma pessoa humana. Por mais que ele foi até o deserto, mas Deus tinha algo para realizar através da vida dele, e realizou. Porque ele voltou para o caminho, ele fez conforme Deus. Por mais que ele errou, mas ele voltou e fez conforme, ouviu de novo a voz de Deus e fez ali conforme Deus tinha preparado para ele realizar. Amém? Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, para trazer. Eu creio que Ele falou muito comigo através dessa mensagem. E por isso eu creio também que, se Ele falou comigo, Ele falou com você nessa noite. Ele falou ao seu coração. E o que eu posso te dizer é: força, coragem, ânimo, levanta. Se está difícil de correr,
caminhe. Se está difícil de caminhar, rasteje, mas vá. Mas vá em frente e faça conforme os planos do Senhor para as nossas vidas. Amém?